Olá! Acredito que para você não seja nenhuma novidade de que a obesidade é um grave problema de saúde pública, né? Sabia que muitos estudos relacionam o aumento da obesidade com o aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados? Essa é uma realidade mundial e o Brasil não é diferente. E a questão é que associada à obesidade vem aquelas doenças oportunistas, né? Conhecidas como hipercolesterolemia, que é o aumento do colesterol, aumento da glicemia e o possível desenvolvimento de um diabetes, aumento no risco de hipertensão arterial, até alguns cânceres estão associados ao aumento de gordura, ao aumento da obesidade. Se você tem só um sobrepeso, deve estar falando, ufa, escapei dessa, né? Não, acredite, o seu risco também é aumentado. Ou se você é magro, tem apenas aquela gordura abdominal, o chamado meio de campo, sabe? Pois é, saiba que o seu risco também é aumentado e que você tem 3 vezes mais risco de desenvolvimento de diabetes, por exemplo. Sabia que muitos dos fatores que aumentam o risco de a gente desenvolver essas doenças estão associados ao sedentarismo, por exemplo. 80% da nossa população é sedentária, você acredita? Pois é verdade. E, lógico, que o aumento no consumo dos alimentos ultraprocessados também veio acompanhado do aumento do número de obesidade. Sabia que o Ministério da Saúde classificou os alimentos segundo as suas características no Guia Alimentar. E ele dividiu os alimentos em 3 subcategorias. E elas são alimentos in natura. Os alimentos in natura são aqueles que são de origem, eles têm pouco processamento, eles são minimamente processados. Eles podem ser apenas limpos, eles podem sofrer apenas um processo de moagem, de refrigeração. Esses são os alimentos naturais que a gente fala, que aí entra as frutas, os vegetais, as carnes, os ovos, o leite, a própria água em garrafa é um alimento in natura, chamado de minimamente processado. A gente tem os alimentos que são chamados processados. Os alimentos processados são os alimentos in natura que a gente falou, adicionados de açúcar, sal ou um pouco de conservantes. Por exemplo, esse fica fácil. Uma fruta cristalizada é um alimento in natura adicionado de açúcar. Carne seca, por exemplo, ou alguns enlatados, ou os extratos, ou as conservas também. Agora, o risco maior estão nos alimentos ultraprocessados. Esses, olha só que curioso, esses são alimentos que são sintetizados a partir de alimentos, sim, como por exemplo açúcar, a partir de gordura, a partir de óleos, proteínas até. Só que eles são totalmente obtidos a partir de um processo de industrialização, a partir de um processo laboratorial. E eles podem ser adicionados de produtos sintéticos. Presta atenção, produtos sintéticos derivados do petróleo ou do carvão. É isso mesmo, são alimentos ultraprocessados, são adicionados de substâncias, essas substâncias que a gente conhece como aditivos alimentares. E eu falei no post anterior dos riscos dos consumos desses aditivos alimentares. Eles servem para dar sabor, textura, aroma. São eles que dão aquele sabor irresistível a esses alimentos, que os deixa tão atraente. E sabe quais são esses alimentos ultraprocessados? Às vezes você está consumindo e você nem sabia quais são, nem sabia que são alimentos ultraprocessados. Aí entram os biscoitos,
Os alimentos prontos para consumo, aqueles que vão direto para o forno, sabe? Esses são ultraprocessados. Alimentos como sorvete, mistura para bolo, alimentos, aqueles macarrão instantâneo e seus recheios, o seu temperinho lá. Alimentos, veja assim, alimentos prontos que você praticamente mistura água ou praticamente coloca direto no forno para ficar pronto. Esses são os alimentos ultraprocessados. Agora você já tem conhecimento para escolher o que você quer para você ou não, né? Dá um pulinho lá no post anterior a esse vídeo que eu coloquei o risco dos alimentos ultraprocessados em nossa saúde. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, compartilhe com as pessoas que você mais gosta, porque você pode estar ajudando essas pessoas. Um forte abraço e tchau, tchau!